Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? O Charles Kiefer tem mais de 40 livros editados, recebeu 3 vezes o mais importante prêmio literário do Brasil, o Jabuti, é PhD em Teoria da Literatura e foi professor da PUC do Rio Grande do Sul por muitos e muitos anos. Pois bem, em 2006 ele teve uma EQM. Ele parou de escrever livros de ficção e abandonou a carreira como professor universitário. Ele passou a se dedicar inteiramente ao estudo e ao ensino da Kabbalah, e hoje é professor de muitos grupos de vários países. A sua compreensão da vida podemos dizer que deu um cavalo de pau. Por ter quase 2 horas de duração, essa entrevista foi dividida em 2 partes, mas as 2 partes foram publicadas simultaneamente no canal. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Charles. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço que, por favor, você se apresente e nos conte a sua história. Me chamo Charles Kiefer, tenho 60 anos, a caminho de 61, agora em novembro. Sou professor de literatura, escritor e aos 46 anos eu sofri ou vivenciei isso que cientificamente se chama EQM, experiência de quase morte. Eu sofria de um problema muito comum, hemorroidas, e fiz uma cirurgia de correção. Depois de 2 dias de hospitalização no Hospital São Lucas, na PUC, em Porto Alegre, na mesma instituição, a Pontifícia Universidade Católica, onde eu trabalhei muitos anos, voltei para casa e já em casa percebi que eu comecei a sangrar. E fui sangrando, e fui tentando reinternação. Eu estava, naquele momento, sob assistência médica da Unimed, que é uma empresa de seguridade médica, e não conseguia reinternar, não conseguia voltar para o hospital. Porque ali e durante 8 dias, 7, 8 dias eu tive sangramento. Eu não sabia que no Brasil existem 3 palavrinhas mágicas no campo da medicina, que é eu vou pagar. Quando eu pronunciei eu vou pagar a hospitalização, eu consegui quarto, consegui cirurgia, consegui tudo. Mas aí já tinha sido tarde demais. Então eu quero contar em detalhes essa questão do tarde demais, porque entra um pouco o que aconteceu depois. Eu estava em casa, tentando reinternação, tentando convencer meu médico que eu estava muito mal. E até eu escrevi um romance sobre isso que se chama Dia de Matar Porco. Eu sou escritor, sou romancista, contista. E nesse livro, O Dia de Matar Porco, a questão que o meu personagem, lógico que daí eu ficcionalizei, a história não é minha, é do personagem, mas algumas coisas são minhas. Como sempre, quando o escritor escreve, ele esconde a sua vida e as suas coisas nos personagens. E esse meu personagem, que é um advogado, ele se pergunta por que ele se deixou matar. E eu fiz essa pergunta há muito tempo. Por que eu aceitei essa situação de ficar sangrando, né? Um cara que tem curso superior, que conhece um pouco das coisas, que já tem 46 anos, por que fica submisso ao ordenamento do médico? Que o médico costumava me dizer que eu era escritor, que eu era fantasista, que é uma coisa meio estranha, né? Não ouvir o paciente. E porque não fui ouvido, eu sofri uma EQM. Sofri hipovolemia, né? Um choque hipovolêmico com parada cardíaca. E então eu me perguntei nesse romance por que uma pessoa consciente, 46 anos, pai de família, não põe o pé na porta. E eu só fui descobrir que o pé na porta, em termos médicos brasileiros e sistema de saúde, é eu vou pagar. Então, quando eu disse que ia pagar, eu conseguia o que eu precisava. Só que, como eu disse antes, já tinha sido quase tarde demais. Digo quase porque estou aqui.
Então, naquela manhã, eu não me lembro que dia da semana era, mas enfim, naquela manhã, houve, durante 7 dias eu tive sangramento, não era muito grande, mas no último, nesse momento, ao ir ao banheiro, houve o rompimento da veia aorta. E aí o vaso ficou inundado de sangue. Só que imediatamente depois eu entrei numa espécie de estado, não vou dizer filosófico nem místico, mas eu entrei numa espécie de torpor. Estava achando bom aquilo, sabe? Uma sensação estranha de, primeiro, enrijecimento das pernas, dificuldade de mexer os braços. Me lembro bem que eu estendi uma toalha no quarto, na cama, e deitei. Já tinha ligado para minha esposa, que nessa época jornalista, trabalhava na 0 Hora, minha filha também trabalhava na 0 Hora, na RBS, que é o maior grupo de comunicações do Rio Grande do Sul. Tinha avisado elas, pedindo que a Marta viesse me buscar, e deitei, meio que fechei os olhos na cama, com aquela sensação, não vou dizer gostosa, mas uma sensação tranquila, assim. Eu estava em paz, estava morrendo. Morrer não é tão difícil assim, aliás é a coisa mais fácil do mundo. E de repente eu ouvi uma batida na porta. Aí eu disse sim, era a Dona Eva. É uma senhora que trabalha com a gente há muitos anos, que ajudou a cuidar da filha, criar a filha, agora continua lá em casa, ela agora é babá da pequenininha, da Ana, tem uma filhinha nova que tem 1 ano e 3 meses. E a Dona Eva me pediu licença para entrar no quarto, entrou no quarto e disse uma coisa muito estranha. Ela parou no lado da minha cama e jogou uma coisa no lado assim, do meu corpo e disse: Deus tem algo para lhe dizer. Ela é crente. Até hoje, esposa de pastor, inclusive, pastor protestante, pastor evangélico. Deus tem algo para lhe dizer. E saiu do quarto. Na verdade, ela pegou uma bíbliazinha que eu tinha trazido de algum hotel, aquelas bíbliazinhas Gideões, um grupo americano que distribui bíblias nos hotéis. Não me lembro onde eu tinha conseguido aquela bíblia, uma bíbliazinha pequena, tamanho de um maço de cigarro. E aquela coisinha estava do meu lado, assim, na cama. Eu peguei aquele livrinho, né? Novo Testamento, era um Novo Testamento. Abri ao acaso, assim, meio sonolento. Disse: tá, Deus, o que tu tem para me dizer? E botei o dedo, assim. E daí eu li. E daí dizia assim: levanta-te, eu sei de cor, levanta-te, vai à rua direita e pede socorro. E aí eu chamei a Dona Eva e disse: liga para Marta, peça para Marta vir voando para casa o mais rapidamente possível, que eu estou morrendo. E nesse momento, então, dali a alguns minutos, a minha esposa chegou. E também liguei para minha filha. Liguei para minha filha na 0 Hora e disse, ela era jornalista também, eu disse: minha filha, vá, pegue um táxi, daí da 0 Hora, não é muito longe. Pegue um táxi e vá até a PUC, ao hospital da PUC. E a gente se encontra lá. E eu me lembro que eu ainda disse para ela uma coisa: eu vou morrer por incúria do sistema brasileiro de medicina e de saúde, e eu quero que tu, como jornalista, denuncie isso. Mas eu quero que tu esteja lá. Pegue um táxi e vá para a PUC, para o hospital da PUC. Não sei se eu me confundi, me deu a impressão de que antes de você ter lido isso na Bíblia, você já tinha comunicado. Já estava fazendo contato com a esposa, mas não com tanta assim, eu não tinha ainda pedido socorro. Estou morrendo. Ok, agora você foi incisivo. Ali eu fui incisivo, eu disse: levanta-te, vai à rua direita e pede socorro. Daí eu pensei: estou precisando de socorro mesmo. E aí liguei para minha esposa e pedi que ela viesse o mais rápido possível. Por uma conversa anterior que nós tivemos, eu entendi que você era ateu. Sim, eu até fazia brincadeiras em sala de aula. E atenção, eu não estou... aqui não interessa se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, não estou trabalhando aqui contigo questão religiosa, mas apenas estou descrevendo exatamente o que aconteceu. E quero ficar nesse campo do fato, do factual. E depois até eu posso comentar sobre essa passagem de Atos dos Apóstolos,
Que é muito interessante, porque isso depois vai dar um resultado estranho lá adiante. Mas como eu sou ficcionista, vou deixar então para depois, para a gente criar um suspense. E aí a minha filha então pegou um táxi e foi para a PUC, e eu esperei a minha esposa chegar. A dona Eva e a minha esposa me levaram até o carro, porque nesse momento eu já estava com as pernas completamente rígidas pela hipovolemia. Hipovolemia, para quem não sabe, é falta de sangue circulante. Fui colocado no carro e a minha esposa me levou, a Marta me levou ao hospital, e coincidentemente chegamos no hospital, o táxi e o carro da minha esposa, com a minha filha no carro da frente e eu atrás. Estacionamos e a minha filha desceu, a Maíra, que é jornalista em Novo Hamburgo. E aí isso eu ainda me lembro, porque aqui ainda estou no campo do mundo aqui, né, como se chama Malhut, a realidade aqui. Então eu ainda me lembro disso, que eu olhei para Marta e disse: Marta, tu vais até a secretaria fazer a papelada, porque eu me lembro de eu ter dito para ela: se eu for contigo lá, eu vou morrer sentado. E virei para o lado da minha filha e disse: tu vai, busca uma cadeira de rodas, porque eu não conseguia mais caminhar. Busca uma cadeira de rodas e me leva para o centro cirúrgico, lá no 4º andar, porque eu conhecia o hospital. Eu sou funcionário da instituição, não do hospital, mas da Pontifícia Universidade Católica, que ficava no outro lado do hospital. E muitas vezes eu visitei colegas meus que estavam hospitalizados, professores, porque nós, professores da universidade, em geral, íamos tratar a saúde no próprio hospital da universidade, que era um excelente hospital. Muito bem. Me recordo que a minha filha veio com a cadeira de rodas, me colocou na cadeira de rodas e me levou em direção ao elevador. Isso eu ainda lembro. Aí agora o que eu conto a partir de agora já não sou mais eu, porque no elevador eu colapsei. Eu tive a parada cardíaca com hipovolemia. E a minha filha então ficou comigo, desacordado na cadeira, sai do elevador gritando aos brados: meu pai está morrendo, meu pai está morrendo. E entra, meio forçadamente, no centro cirúrgico. E, enfim, fui atendido no centro cirúrgico. E aí, então, começa a outra história, porque... Eu queria localizar no tempo o que aquela situação de você só foi atendido quando falou: eu vou pagar. Porque, vê, eu fiz uma cirurgia pelo sistema de saúde. Fui liberado, fui para casa e fiquei sangrando em casa. E nesse momento, nessa semana de sangramento, eu procurei voltar. Eu queria uma nova internação e eu sabia que eu precisava de uma nova cirurgia. Mas eu não conseguia. A resposta é que não tinha quarto disponível. E quando eu disse para o médico que eu ia pagar, aí apareceu o quarto. Mas a situação que acabou acontecendo foi uma situação mais emergencial ainda, né? Sim, depois no final, porque quando houve o rompimento da aorta, aí mudou. Porque enquanto o sangramento era pequeno, eu estava controlando, porque eu também, né, não é por acaso que eu estudei, né? Então sim, eu estava consciente, mas quando houve o rompimento da aorta, ou da femoral, eu não sei qual das veias, que foi aquele balde de sangue no banheiro, aí eu pensei: bom, agora acabou, né? Não tem mais saída. Entendi. E como eu não estava conseguindo reinternar, quer dizer, você conseguiu... Mas naquele espaço entre a sangueira no banheiro e a chegar até o quarto, o meu quarto de casal, eu tive a ideia de pedir porque ali eu liguei para o médico: eu vou pagar. E daí ele me disse: aguarda aí que eu vou te telefonar. Dali a pouco ele ligou e disse: olha, temos quarto. Mas aqui que vem, então, agora vem a experiência de EQM, porque isso que eu contei aqui faz parte da consciência no corpo. Agora eu quero falar da consciência fora do corpo. Assim, eu não tive isso, porque inclusive, depois quero contar como é que eu cheguei em ti e tal. Eu assisti alguns vídeos e é incrível como as experiências são parecidas. Mas eu não tive essa experiência que alguns contam, de que viram os médicos, que viram o quarto, a sala de cirurgia, que saíram para o ar, para cima, que viram a cidade de cima. Isso eu não vi nada. O que aconteceu foi que, assim que eu colapsei, eu me vi num rio. Um rio de águas turbulentas, procelosas. Um rio assim, parecia aquelas descrições do Camões, talvez por ser escritor, né? Uma coisa assim
assustadoramente violenta, uma água muito forte, batiam ondas de água na minha boca, nos meus olhos, no nariz, e eu nadava. E eu tinha consciência ali naquele momento de que eu tinha que chegar na praia. Eu me lembro eu nadando, e isso durou um bom tempo, bastante tempo. Eu lutando, porque aí desapareceu completamente a vida que eu tinha, terra, tudo isso, filho, marido, esposa, amigos, nada, não tinha nada. Eu só tinha consciência naquele momento daquela água batendo no meu rosto e na internalidade da consciência, preciso chegar lá na praia. Preciso nadar até lá. E aí eu fui nadando até lá, até que eu cheguei numa praia muito bonita. Eu não quero chorar. É difícil falar disso sem se emocionar. Uma praia maravilhosa, de uma areia branca. Eu me lembro da sensação dos pés naquela areia, lugar lindo. E aí tinha uma ravina, uma rampa. E eu subi aquela rampa, caminhando, com uma sensação absolutamente extraordinária de paz, de tranquilidade, de conhecimento. Naquele momento passavam pelo meu cérebro fórmulas matemáticas, químicas, físicas enormes, coisas que eu não sabia, eu sabia, uma espécie de... não tem como descrever, mas uma sensação de totalidade, de completude, de totalidade. E aí eu subo então e entro num campo, num jardim quase, não sei, um lugar muito bonito, muito perfumado, perfumes maravilhosos, muito agradável, uma temperatura muito agradável, uma luz absolutamente extraordinária, uma luz que vinha do chão, de cima, dos lados, uma luz que inundava, preenchia tudo e me preenchia. Eu estava dentro de um mar de luz. Mas ao mesmo tempo, nesse mar de luz tinha flores, tinha árvores, tinha pássaros, tinha uma natureza estranha. E eu vou caminhando em absoluta felicidade. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho saudade todos os dias. Eu vou chorar. Quando eu deito, eu me emociono do quão bom foi aquilo. E como eu gostaria de estar lá de volta. Eu sei, eu tenho uma missão aqui para cumprir, tenho que criar minhas filhas, agora tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses, mas tenho muita saudade do lugar onde eu estive. E muita saudade da luz. Hoje eu sei o nome, que se chama Or Yashar, luz direta. Estou caminhando naquela planície e de repente, na linha do horizonte, eu vejo uma luz dentro, eu não sei como explicar, mas é uma luz dentro da luz. Me lembra muito uma citação do Júlio Cortázar, num grande conto, que ele diz assim, como um tremor dentro de um cristal. Então eu vi um tremor dentro daquele cristal de luz. Algo se destacou lá no fundo do horizonte. E aquilo veio se aproximando. E eu não sei se aquilo se aproximou de mim ou se eu me aproximei daquilo. E fui me aproximando, e aquela sensação maravilhosa, fantástica. E de repente eu olho assim, e eu fiz assim, Sampaio? É tu, Sampaio? Mário Arnaud Sampaio. Um amigo meu que tinha morrido há uns 20 anos antes. Na casa, um casal, ele e a esposa, ela tinha sido freira, ela foi construtora, uma das construtoras do Hospital Mãe de Deus, lá de Porto Alegre. Tinha sido freira e casou com esse indianista, espírita, maçom e cabalista, Mário Arnaud Sampaio. Na minha frente, parado na minha frente, alto, magro, com os braços cruzados, assim. Ali na minha frente, o Sampaio. Mas eu olhava para o Sampaio e enxergava através do Sampaio. Não tem como explicar, era o Sampaio e não era o Sampaio. Era a luz do Sampaio.
Era a alma do Sampaio, sei lá o que era. E aí começamos a conversar. E aí ele me disse que ele era meu guia. Hoje eu fico me perguntando por que a gente precisa de um guia do outro lado. Estranho, né? Não dá para entender isso, né? Ele ia ser meu guia. E eu me recordo nesse momento, quando ele me disse que ia ser meu guia, eu entendi ali, porque a consciência, essa consciência que a gente tem além da vida é uma coisa incrível. Eu sabia que tinha níveis. Níveis de luz, níveis de realidade, níveis de dimensões. Você sabia lá? Lá. Antes disso, não. Diante dele, eu sabia que o papel dele era me ajudar a subir os níveis. E isso fazia parte desse conhecimento abrupto, desse absoluto conhecimento. E esse conhecimento me acompanhou um pouquinho depois, quando voltei. Depois eu quero falar sobre isso também. Com o flash forward, né? Antecipação do que vai acontecer depois, literariamente. Aquela consciência absoluta, e eu sabia que tinha níveis, e que eu ainda não... Eu estava numa espécie de antessala. Que aquilo ali era uma espécie de antessala dessa experiência com a luz. E no meio dessa conversa, ele me dizendo que ele ia ser meu guia, e conversando com ele, de repente eu ouvi uns gritos. E eu nitidamente, naquela consciência, percebi que aqueles gritos não tinham nada a ver com aquele ambiente ali. E aí eu me lembro virar a cabeça aqui, assim, como eu estou fazendo agora. Eu olhei assim, e eu vi lá embaixo. Daí eu vi que eu estava num lugar alto. Até ali eu não tinha me dado conta que eu estava num lugar alto, acima de alguma coisa. Porque aqui não dá para falar em tempo, espaço e movimento, né? Aí eu olhei, tu que é físico, né? Aí eu olho assim, e eu vi uma bolita de gude. Uma bolinha. E aquela bolinha faz assim, pam, pam, pam. Quando ela chegou num tamanho razoável, eu disse, é a Terra. Aí eu tive consciência que aquilo era o planeta Terra. E daí mas é a usina do gasômetro. Tá, mas eu esqueci de um detalhe aqui que eu estou antecipando. Eu ouvi os gritos e aí, sim, então, é a usina do gasômetro. Ampliou mais a Rua Independência. Ampliou mais, como se fosse uma máquina fotográfica, um diafragma abrindo, com saltos. Não foi uma descida, foi um tum, 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 tum. Meu prédio, portaria do meu prédio, a porta do meu apartamento. E aí entrei no apartamento. E daí dentro do apartamento, Toquinho, ela está comigo aqui até em São Paulo, tem 17 anos, a Sofia, minha filha, devia ter 3, 4 anos, talvez uns 5, eu não sei bem direito, a minha esposa que sabe as datas. E ela está no centro da sala, nós tínhamos um apartamento com uma sala muito grande, e ela está com as mãos, os punhos fechados assim, olhando para cima, e ela batia com as 2 mãozinhas na cabeça e gritava assim, papai não vai, não vai, papai não vai, não vai. E repetia aquilo, repetia. Eu vou te dizer uma coisa, eu não senti dor. Não senti saudade da filha, nada. Eu não senti absolutamente nada, mas eu senti uma necessidade. Não foi uma emoção. Eu vi aquela criança, sabia que era minha filha, mas não teve assim um sentimento de, pô, morri, agora não vou mais ver minha filha, pobre de mim, nada disso. Eu vi aquela criança fazer aquilo, olhei para ele, para esse meu amigo que está com os braços cruzados na minha frente. E eu disse para ele, Sampaio, eu quero voltar. Eu quero terminar de criar a filha. Bem assim, eu quero terminar de criar a minha filha. Ele fez assim, abriu os braços, soltou os braços assim. Tu podes voltar, mas tem 3 condições. Ele botou o dedo assim. 1. Dá uma cachorrinha de presente para tua filha. 6 meses antes da minha EQM, a minha esposa, Sofia, e a Marta, minha esposa, e a minha filha, Sofia, e a Marta, minha esposa, chegaram em casa com uma cachorrinha Shih Tzu,
no apartamento, e eu era um homem muito duro. Eu fui um alemão rígido, duro. E eu olhei para as duas, a pequenininha, e eu olhei para a Marta e disse, das duas uma, ou eu ou a cachorra. Se a cachorra entrar aqui dentro do apartamento, eu saio. Porque eu não queria conviver com bicho dentro de casa. As duas viraram as costas chorando e foram devolver a cachorra. 6 meses antes. E ele me disse, dá uma cachorrinha de presente para tua filha. 2. Fundar, enfim, criar, enfim, a Associação Jovem Leitor, que tu vive falando para os teus alunos que vai fazer e não faz nunca. 3. Criar ou abrir, não me lembro a palavra que ele usou, mas abrir ou criar um grupo de Kabbalah. Eu não sabia o que significava naquele momento. Kabbalah. E eu olhei para ele e disse, aceito. Assim que eu disse aceito, eu abri os olhos e eu estava numa cama no hospital e um enfermeiro negro em cima de mim vira para trás assim, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Era o cara que estava com o, não sei como é que chama isso. Desfibrilador? Desfibrilador. E aí, naquela hora, eu até confesso que eu pensei, morri. Aí depois, ainda me lembro de uma coisa, isso eu preciso contar. Horrível não é morrer. Horrível é voltar para o corpo. É horrível. É horrível. Descreva, por favor. Posso ser escritor e professor de literatura. Alguém conhece o livro A Colônia Penal, do Franz Kafka? Lá na colônia penal existe uma máquina que atravessa a pessoa com agulhas. A pessoa viva é atravessada por agulhas. A sensação é essa. Que tu entrou numa máquina de moer carne e agulhas te penetram e aos poucos tu vai tomando consciência de volta do corpo, vai algo muito grande que é essa consciência que a gente comumente chama de alma e que retorna para o corpo. É horrível. É a pior sensação do mundo. Tão horrível, quando eu abri os olhos, que eu senti aquilo tudo, que eu apaguei, e aí sim, aí eu fiquei 3 dias e meio, 3 dias e meio, numa espécie de coma. E deste período, esses 3 dias e meio, que eu estive numa CTI em coma, eu não lembro absolutamente nada. Nada. Essa sensação horrível você sentiu? Um pouco antes de colapsar de novo. Na hora que você abriu os olhos já veio essa sensação? Já veio. Quando eu me dei consciência, eu me tomei consciência de que eu tinha revivido, a dor foi horrível. E uma revolta muito grande. Não quero estar aqui, não quero ficar aqui, não é isso que eu quero. Mas enfim, eu estava de volta no corpo. E aí então eu apaguei e muito tempo depois eu abri os olhos de novo e daí sim, aí também, acho que foi lá, é que às vezes eu me confundo, mas foi lá que eu pensei, morri. Porque eu olhei a minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha família ao redor da cama, a minha mulher. Eu pensei, mas como assim? O que está fazendo minha mãe que mora a 500 quilômetros daqui, meu irmão que mora em Santa Catarina, minha irmã que mora a mais 500 quilômetros, o que está todo mundo feito aqui ao redor de mim? Estou morto. Então quando você voltou, você achou que tivesse ali morrido? Eu achei que eu tinha morrido. Quando você estava lá, porque você quando eu colapsei, a sensação é que eu tinha ido para a praia, a sensação era que eu tivesse ido para a praia, e que eu tinha me afogado, estava me afogando na praia, mas que eu tinha consciência de que eu podia me salvar se eu chegasse na praia. Então eu tinha que nadar até a praia. Foi pesado, foi difícil, mas não foi sofrido. Eu não senti dor. Nem cansaço. Nem cansaço. Eu senti uma urgência de chegar no outro lado, lá naquele lugar, na praia. De chegar numa água, chegar em terra firme. Isso que eu senti. Quando você conversou com o Sampaio, não veio o sentimento de morte? Porque você falou que precisa voltar. Não, nem sabia. Não. Ali veio a consciência de que eu estava num outro lugar.
e que eu tinha deixado um lugar onde tinha filha e que eu queria cuidar, que eu queria Agora aqui eu não ia contar isso, mas eu vou te contar. Eu pensei muito sobre o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Os cabalistas têm uma lei que é assim, a gente revela 1/3 e esconde 2, mas eu vou abrir um pouquinho mais. Nesta conversa com o Sampaio, ele me deu um prazo. E no dia 24 de fevereiro de 2014, aquele prazo venceu. E naquele dia eu hospitalizei de novo e quase morri de novo. E aí eu fui para um outro hospital, no Hospital Moinhos de Vento. Ele deu um prazo após o qual você deveria voltar para lá. Isso, ele me deu um prazo para criar a filha. Então eu tive um prazo de tempo ali que fechava uma idade X da minha filha, e isso fechou esse prazo venceu no dia 24 de fevereiro de 2014. Eu tenho essa data bem marcada. E eu imagino que você não comentou nada disso em casa. Não, claro que não. Naquela época não, agora sim. Hoje em dia eu comento com a Marta. Mas aí, nesse momento, eu voltei a sangrar. Começou todo o sangramento de novo. E aí eu fui para o Hospital Moinhos de Vento, e aí aconteceu uma coisa muito estranha. Não muito estranha, enfim. Aconteceu. Meu médico estava no Canadá, o médico que fez a minha terceira cirurgia. O proctologista que fez a terceira cirurgia do Hospital Moinhos de Vento. Ele fez a cirurgia alguns anos antes, porque depois daquele episódio da PUC eu procurei ajuda médica no outro hospital, e daí fiz mais uma cirurgia. Antes desse dia fatídico. Antes do 24 de fevereiro de 2014. E daí uns 6, 7 anos eu vivi tranquilo ali, e no dia quando venceu o prazo, eu comecei a expelir sangue, a sangrar, estourou alguma veia interna, e aí começou tudo de novo. Só uma pergunta. E aí eu fui... Quando você teve a terceira cirurgia, você também teve sangramento? Nada. Quando eu fiz a terceira cirurgia, não tive EQM, não tive memória, não tive sonho. Entrei no hospital, o médico, o Dr. Malman, e a sua esposa, que era anestesista. Foi muito legal a cirurgia, eles me deram lá a injeção, e eu adormeci e acordei já na recuperação, sem lembrança nenhuma, nada, não aconteceu nada. Simplesmente uma cirurgia com 100% de sucesso, sem nenhuma sequela, sem nada. E ficou meu médico, me acompanhou durante algum tempo, depois não precisei mais visitá-lo, porque eu fiquei bom, ele me curou do problema que eu tinha. E aí no dia 24 de fevereiro de 2014 voltou tudo de novo. E aí eu pedi ajuda para a Marta me levou para o hospital. Chegando no hospital, descobrimos que o Dr. Malman estava viajando para o Canadá, e a médica assistente dele estava em Passo Fundo, ou seja, a muitos quilômetros de distância. Porque aquele momento ali era carnaval. Então assim, o hospital estava meio deserto de assistência, tinha bastante gente, mas estava faltando provavelmente profissionais. Só que aí, nesse momento, e aí eu não sei se entro nisso, mas ali eu já sou cabalista e eu já faço nesse momento exercícios cabalísticos. E, enfim, fiquei bom através dos exercícios, até o Malman me perguntou, disse que estranho. Nem chegou a precisar ser Não fiz cirurgia, não fiz mais nada. E o médico estranhou? O médico estranhou. Quer dizer, você chegou a ser internado? Sim, eu fiquei um fim de semana. Mas só em observação? Fiquei lá numa maca, até no corredor, porque também estava com dificuldade de quarto, e como o caso não era tão grave. E aí eu fiquei ali, e daí eu pedi para o médico, o assistente, até era um médico, um plantonista desses, é um quintanista. E eu disse, quem sabe eu vou para casa, eu espero o Dr. Malman em casa e tal. Aí fui para casa, e em casa daí eu fiz um exercício na banheira, uma espécie de mikveh. E aí, uma espécie de? Mikveh. É um banho ritual. E aí, assim que eu fiz o que eu devia fazer espiritualmente, com cabalística, com Kabbalah, eu fiquei completamente curado. Quando você teve esse episódio, imediatamente, imagino que você relacionou aquela data... Sim, porque aquela era uma data que ficava na minha cabeça. Lógico que aí, no campo da psicanálise, do poder mental, sei lá, tu até pode dizer assim, não, tu gerou o problema no dia 24 de fevereiro de 2014. Tudo bem,
não creio nas bruxas, pelo que las hay. Sim, posso ter gerado um novo episódio, um falso episódio, mas é muito estranho, né? Que no dia previsto... Principalmente quando você tem tantas outras experiências. É uma coisa muito doida, né? É muito louco. E aí? E aí onde é que nós paramos? Nós paramos, né, nesse dia 24, que você... Sim, daí voltei para casa, mas ali eu já era cabalista, já tinha grupo, Então, nós mais ou menos terminamos a história. Sim. Então, o que aconteceu de EQM comigo foi isso. Então eu colapsei, passei por nadei muito tempo. Agora isso que é interessante, porque o período que eu fiquei... Até eu escrevi um livro, até está publicado em Israel, esse livro traduzido. Se chama Revolta das Coisas. Porque, veja só, essa minha filha, depois de 2 ou 3 semanas, a minha mulher levou a Sofia no hospital. Porque ela não queria levar a Sofia... Naquele prazo de 20 e poucos dias que eu fiquei lá na PUC, no hospital da PUC, em recuperação. Depois da 2ª cirurgia. Depois da EQM. E quando eu estou no quarto com a Sofia e a Marta e mais alguns familiares, entra o cardiologista. Porque ali começou os pagamentos. Então, a Marta veio com um talão de cheque e eu comecei a pagar. Porque daí veio tudo que eu vou pagar, né? Daí eu paguei anestesista, daí eu paguei cardiologista, daí eu paguei tudo. E aí veio o cardiologista, para conversar comigo, também para receber. E ele diz uma frase que gerou um livro, que é uma história muito interessante, se chama Revolta das Coisas. Ele para assim na cabeceira da cama, nos meus pés, e bota as mãos assim e diz: Charles, tu tens um coração de boi. Porque, segundo ele não conhecia alguém que tivesse sobrevivido com tão pouco sangue. Mas eu não falei para o médico que eu tinha ido para outro lugar. Eu passei anos sem falar sobre isso. Ele disse: tu tens um coração de boi. Foi embora. Minha esposa pega o carro, vai para casa com a filha. Primeira vez que a pequena foi a Sofia, que hoje tem 17 anos, guriazinha, foi me visitar. A Marta me contou depois, e isso gerou o livro. Ela pergunta para a mãe, por isso que ela é bem pequena, olha o raciocínio. Ela pergunta para a mãe: mãe, quando o pai vier para casa, ele vai berrar que nem boi? Ele vai berrar que nem boi? A Marta olhou para ela e disse: filha, por que tu está perguntando isso? Mas o médico disse que ele tem coração de boi. E aí eu escrevi uma história infantil para ela que se chama Revolta das Coisas. E que lá em Israel, na tradução, ficou A Revolta no Quarto de Brinquedos. Queria fazer umas perguntas. À vontade. Vou fazer algumas perguntas e vamos falar também sobre a Kabbalah, que é uma das 3 missões que você recebeu. Não deixe de assistir a segunda parte dessa entrevista, onde o Charles conta mais detalhes sobre sua EQM e também se aprofunda nas explicações sobre a Kabbalah. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?